Então, a gente começou a estudar as equações do segundo grau do tipo incompleta, né? A gente primeiro viu o que é uma equação do segundo grau, né? A gente viu que aqui tem x, tem igualdade, não só x, né? Qualquer letra que significa um valor desconhecido. E que o maior valor, maior potência desse valor desconhecido é elevado ao quadrado. Por isso, é uma equação do segundo grau. E então, ela tem do tipo incompleta. O que seria incompleta? Seria quando tem A e X, e A e B. Quem que é o A? A é aquele númerozinho que acompanha quem está do lado do x ao quadrado, né? E B é quem acompanha quem está do lado só do x. Então, ela é incompleta por quê? Porque falta um C. Numa equação completa do segundo grau, a gente tem A, B e C. Tem o x ao quadrado, tem alguém com x e tem um número sozinho, igual a zero. Essa seria a forma ordenada. Se não tiver assim, a gente tem que manipular, colocar todo mundo no primeiro membro, colocar em ordem, né, de potência, de potenciação. E daí a gente pode classificar em segundo grau, em equação de segundo grau, e se é completa ou não. Só depois de manipular, deixar todo mundo do lado do primeiro membro igual a zero, né? Quando que é igual a zero? Quando eu pego todo mundo que está para cá e passo para o lado de lá, né? E ela também completa se tem do tipo A, tá vendo aqui o A, e o C, que é aquele número que não acompanha ninguém, ele é um cara sozinho, igual algumas pessoas na vida, né? Tem pessoas que vão acompanhar outras, né? Acompanha x ao quadrado, acompanha o x, mas tem outros que vão ficar aí sozinhos na vida, né? Por decisão própria, né? Sabe-se lá por quê. Bom, essas aqui a gente viu como resolver. Quando tem do tipo A e B, a gente vai resolver, como a gente falou agora há pouco, né? Fatoração. Qualquer dúvida, a gente já gravou um vídeo sobre isso. E quando tem A e C, a gente resolve como se fosse do primeiro grau, o começo, né? Isolando o x, né? Isolando o x. A gente já explicou direitinho, passo a passo, como resolver isso aqui. Então, tem as incompletas, só que hoje a gente não vai focar nas equações completas. As equações completas, então, são aquelas que têm A, o número que acompanha o x ao quadrado, o B, o número que acompanha só o x, e o C é aquele número aleatório, não acompanha ninguém, né? Sempre igual a zero. Para você achar o A, B, C, a equação tem que estar nesta ordem, tá bom? Né? E sempre igual a zero. Então, ó, vou dar um exemplo com números aqui. Vamos supor que eu tenho assim, 3x mais 2x ao quadrado menos 9 igual a zero. Ela é completa? Bom, se tiver A, B, C, ela é completa. Quem que é o A nessa equação? Quem que é aquele número que acompanha o x ao quadrado? Cuidado, tá? Porque ó, não está ordenado. O x ao quadrado está aqui. Mas não tem problema. Se eu tenho por isso, eu tenho que saber quem que é o A. O A que acompanha o x ao quadrado. Então, o nosso A vale 2. O B é aquele cara que acompanha só o x. Então, ele está aqui. Tá vendo? Então, o nosso B vale 3. E o nosso C é o cara lá sozinho com o sinal. Muitos erros acontecem porque os alunos esquecem às vezes do sinal. Por que eu não coloquei sinal aqui no A e no B? Porque eles são positivos. Quando são positivos, obrigatoriamente, não é obrigatório colocar o sinal. Mas, quando é negativo, sim. Tá bom? É completa? É. Tem A, tem B e tem C. Se tivesse aqui o B valendo zero ou C valendo zero, seria incompleta. Então, tá vendo que eu preciso saber quem é quem. Essa equação não está ordenada. Primeiro está o x, depois x ao quadrado. Mas se eu sei quem é A, quem é B, quem é C, essa ordem para mim pode ficar meio aleatória. Mas se acontecer o seguinte, ó. 3x ao quadrado mais 5x igual 2x ao quadrado
mais 9. Será que essa equação é do segundo grau? Será que ela tem A, B e C? Bom, vocês estão vendo que ela não está igualada a zero. Então, a gente tem que fazer isso. Como? Passando todos esses carinhas aqui para o outro membro, tá? E daí eu deixo igual a zero. Quando eu tiro todo mundo daqui, é porque ficou zero desse lado. Então, vai ficar assim. Essa parte vai repetir. Não vou alterá-la por enquanto, né? Aí, esse aqui é um mais 2x ao quadrado. Então, vem para cá, menos 2x ao quadrado. Aí, aqui tem um mais 9. Como ele mudou, fica menos 9. Como eu tirei todo mundo de lá, ficou igual a zero. Agora, eu vou juntar, se der para juntar algumas pessoinhas. 3x ao quadrado é possível juntar com menos 2x ao quadrado. Mais 3x ao quadrado menos 2x ao quadrado, o que sobra pra gente? Só x ao quadrado. O 5x está sozinho e o menos 9 também. Então, sim, é uma equação do segundo grau, porque tem igualdade, tem valor desconhecido, e o maior expoente desse valor desconhecido é o 2. E ela é completa? Tem o A, ó, o A tá aqui. Quando não tem ninguém é porque tem um aqui, um multiplicando o x ao quadrado. Tem o A, vou deixar aqui colorido. Tem, na verdade, nosso A ali é amarelo, né? Tem o A, tem o B, que é aquele que acompanha só o x, e tem o C aqui, menos 9. Então, é do segundo grau e é completa. Agora, como resolver uma equação do segundo grau completa? Bom, aí a gente vai entrar, então, o que é a raiz. Quando a gente resolve uma equação, seja ela do primeiro grau, do segundo grau, assim por diante, a gente vai encontrar os valores de x. Mas que valores são esses? São as raízes, ou seja, aqueles números que colocados no lugar do x, da letra, né, do y, qualquer letra que estiver sendo usada, torna toda aquela expressão verdadeira. Então, por exemplo, se eu olhar para essa equação aqui, x ao quadrado mais 2x mais 1. Será que de cara eu consigo chutar? Porque aqui seria só um chute mesmo. Um número que colocado no lugar do x torne isso aqui zero? Vamos chutar um x valendo zero. Se o x for zero, o que a gente tem aqui, ó? Tem 0 ao quadrado mais 2 vezes o x, como o x vai valer 0, 2 vezes 0 mais 1, e tem que ser igual a 0. 0 ao quadrado, 0. 2 vezes 0, 0. Então, o que tem aqui pra gente? 0 mais 0 mais 1. Opa, 0 mais 0 mais 1 é 1. Então, se eu não conseguir tornar isso aqui verdade, quer dizer o quê? Que 0 não é raiz da equação. Só seria a raiz da equação se isso aqui desse verdade. Isso aqui deu falso. Ok? Tá, mas aí que vem o nosso porém. Como é uma equação do segundo grau, essa equação pode ter até no máximo 2 raízes. Quem define isso? O número do grau mesmo da equação. A equação do primeiro grau admite uma solução, uma raiz. A do segundo grau admite até 2 raízes, pode ser uma também, tá bom? Então, como que eu vou descobrir? Não posso ficar chutando valores. E se a equação for números maiores, né? Fica mais difícil ainda. Por isso que vem as formas de resolver. Então, a gente já sabe como resolver as incompletas. Quem ainda não viu, assista o vídeo que a gente fez semana passada. E qualquer dúvida, a gente retoma. E para resolver as completas, então? As completas a gente vai, então, usar hoje, vai aprender hoje, a chamada fórmula de resolução, conhecida mais como Bhaskara, tá? Então, ó, vamos aprender agora. Ela é a fórmula de resolução da equação de segundo grau. Mais conhecida como
a fórmula de Bhaskara, tá? Embora não foi o Bhaskara exatamente quem criou essa fórmula. Porém, ela ficou conhecida pelo Bhaskara. Então, acabou-se mais no Brasil isso. No mundo, a gente conhece mais por fórmula de resolução mesmo, tá? O que diz esta fórmula? Tem uma equação, pode ser completa ou incompleta, tanto faz, tá bom? Eu estou colocando ela aqui na completa. O que você começa fazendo? Tirando os coeficientes. Quem que é o A dessa equação? Aquele númerozinho que acompanha o x ao quadrado. Se ele não aparece, está escondidinho aqui um 1 multiplicando o x ao quadrado. Então, o nosso A vale 1. Quem é o coeficiente B? Aquele númerozinho que acompanha somente o x. Então, no nosso caso aqui é o 2. E o coeficiente C é aquele númerozinho que não acompanha ninguém, é o cara solitário, tá? Aí a gente vai usar a fórmula. A fórmula de Bhaskara, eu já vou contar como que ela é. A gente vai usar aqui em duas partes, tá bom? Tem livros, tem lugares que ela vem numa fórmula só. Mas eu acho mais interessante a gente aprender a separar em duas partes para estudos posteriores também, tá bom? O que diz então? Que tem um triângulozinho que a gente vai chamar de delta, tá? Esse triângulozinho tem o nome de delta. Esse delta vai ser igual. Vou colocar aqui. Esse delta vai ser igual ao coeficiente b ao quadrado. Então, eu vou escrever a fórmula primeiro. Então, essa é uma daquelas fórmulas que a gente tem que saber de cor. Pega o b, eleva ao quadrado, menos 4 vezes o valor do coeficiente a vezes o coeficiente c. Então, essa é a primeira parte da fórmula de Bhaskara. Delta é igual b ao quadrado. Quem que é esse b? O valor do b que eu encontrei na equação. Menos 4 é da fórmula, tá? Vezes o a. Quem que é o a? O valor que eu encontrei na equação aqui, ó. O coeficiente a. Vezes o c. O valor do coeficiente c, tá? Então, a fórmula, essa daqui, olha, não muda. Esta fórmula não muda. Então, eu vou até deixar ela destacada aqui, porque ela vai valer para qualquer vez que qualquer situação que você precisa usar com a fórmula do Bhaskara, tá? Aí você vai substituir, então, o nosso b da equação aqui, ó. 2. Então, no lugar do b, coloco 2. Menos 4 faz parte, não altero nada. Vezes o valor do a. Quem que é o nosso a? 1. Vezes o valor do c. Quem que é o nosso c? 1 também. Aí eu vou resolver isso aqui. Não está funcionando, meu. Cuidado na hora de resolver isso aqui, tá? Porque tem gente que acaba confundindo os passos aqui. 2 elevado ao quadrado vale 4. Aí você tem que, ó, resolver a primeira potência. Olha a ordem, isso aqui é uma expressãozinha. Para resolver uma expressão, primeiro, potências e raízes. Segundo, multiplicações e divisões na ordem que aparece. Por último, adição e subtração. Então, resolvi a potência, aí eu tenho que resolver a multiplicação primeiro. 4 vezes 1 vezes 1, 4. Ok? A potência deu 4, essa multiplicação deu 4. Então, sobrou essa subtração. 4 menos 4 igual a 0, tá? Tem gente que acaba fazendo um pouquinho diferente, tá? No outro exercício, a gente pode colocar um exemplo. Então, chegamos que o nosso delta vale 0, certo? Essa, então, é a primeira parte. A segunda parte do Bhaskara diz o seguinte. Isso aqui. A segunda parte da fórmula é assim. Diz que o x é igual. O x que eu vou encontrar vai ser igual a menos b. Então, é o mesmo b que a gente encontrou lá em cima, ok? É o mesmo b que a gente encontrou aqui. Mais ou menos, por quê? Porque vai ser a raiz de alguém. Então, mais ou menos a raiz do delta. Então, a segunda parte é menos b
eu vou substituir depois o b por 2, mais e menos raiz do valor do delta, que a gente encontrou aqui embaixo, ó. Eu vou colocar então lá dentro. Dividido por 2 vezes o a. Então, essa é a segunda parte da fórmula de Bhaskara, ok? Então, vou até aqui deixar também colorida aqui, certo? A roxa, então, é o delta sozinho. Achei o delta. Aí eu vou colocar aqui dentro desse triângulozinho, porque é o mesmo delta que eu encontrei aqui. Então, vamos lá. Menos b. O b vale 2, positivo, então coloco direto. Cuidado quando for negativo, que daí seria menos, entre parênteses, menos o número, tá? O nosso delta vale 0. Então, no lugar do delta, coloquei 0. Sobre 2 vezes o a. Quem que é o a? Ora, 1. Então, a gente tem aqui, resolvendo o que dá para resolver, a gente tem que raiz de 0 é 0 e 2 vezes 1 é 2. Agora, a gente vai dividir em duas partes isso aqui. Por quê? Por causa desses dois sinais aqui de mais e de menos. Eu vou escrever, então, um x só com mais e o outro x só com menos. Ó, desse jeito. Então, aqui eu vou colocar só somando e o outro só subtraindo. Ok? E esse x eu vou chamar de x1, é o primeiro x que eu vou encontrar. E esse eu vou chamar de x2, é o segundo x que eu vou encontrar. E agora eu vou resolver. Menos 2 mais 0, menos 2. Dividido por 2, menos 2, dividido por 2, igual a menos 1, ok? Por coincidência, isso aqui vai dar a mesma coisa, porque o nosso delta foi 0. Isso aqui serve para um estudo mais tarde também. Pode acontecer isso, professora, do x1 ser igual a x2? Pode. Isso vai acontecer em alguns casos, tá? Então, nós acabamos de resolver uma equação usando a fórmula de resolução, mais conhecida como fórmula de Bhaskara, que nós dividimos em duas partes. A do delta, separado, e depois a do x, onde eu incluo lá dentro o delta, o valorzinho só do delta. Em alguns livros, vem tudo numa equação só. Ele pega isso aqui, e aqui dentro, ele coloca a fórmula direta aqui do delta. Então, em alguns livros, vai vir assim, ó, uma fórmula só. Posso resolver assim, professora? Pode. Só que eu acho que dá mais trabalho. Eu acho que é mais contas, mais números numa mesma linha, então, eu acho. Mas eu poderia, sim, resolver tudo de uma vez só, tá bom? Vou fazer mais um exemplo, porque eu sei que não é tão simples assim, tá bom? Eu vou pegar, então, x ao quadrado mais 5x, vou colocar um negativo aqui, né? Mais 6, igual a 0. Então, qual é o primeiro passo? Tirar os coeficientes. A vale 1, quem acompanha o x ao quadrado. B vale menos 5, cuidado, hein? Por que eu não coloco lá? Porque é positivo. E o C vale 6. Aí eu venho e escrevo a fórmula do delta. Então, é sempre bom no começo escrever mesmo, falar, e daí você decora. Delta é igual b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Isso é fórmula, isso não vai mudar. Aí eu venho aqui e vou substituindo as informações. Nosso b vale quanto? Nosso b ali vale menos 5, então cuidado.
Aqui embaixo, então, vai ficar o número negativo. Menos 5 elevado ao quadrado. Menos 4 vezes o A. O A vale 1. Vezes o C vale 6. Então, o nosso delta... menos 5 ao quadrado, todo negativo, elevado a um expoente par, fica positivo 25. Resolvendo essa multiplicação, 4 vezes 1, 4 vezes 6, 24. Então, ficou, primeiro, resolva a potência, resolva a multiplicação. Cuidado com os sinais. Se tivesse algum sinalzinho aqui, eu teria que fazer com esse menos, tá bom? Então, ficou mais 24, mais 25 menos 24. Então, o nosso delta tá valendo, então, número 1, ok? Aí eu vou para a minha segunda parte, que diz que o x é igual a menos b mais ou menos a raiz do delta sobre 2 vezes o a, ok? Aí eu venho e vou substituir as informações. Ó, aqui fica fácil substituindo, né? Menos b, o menos faz parte da fórmula. O nosso b aqui é negativo, então, entre parênteses, menos 5, mais ou menos a raiz do delta, que nesse caso vale 1 positivo, sobre 2 vezes o a. O nosso a vale 1, então 2 vezes 1. Resolvendo o que dá para ser resolvido, nós vamos chegar em menos 5 mais 5. Raiz de 1, 1. Então, tudo isso aqui, a gente vai deixar só o número 1. E 2 vezes 1, aqui embaixo, né? 2 vezes 1, só fica 2. Então, agora, eu vou separar em x1 e x2, por causa desse mais menos. Por que tem esse mais menos? Porque quando eu tiro o número da raiz, eu extraio o número da raiz quadrada, eu tenho a resposta positiva e negativa. Então, por isso tem esse mais menos aqui. Então, eu venho aqui e vou escrever x1 aqui, x1, e vou usar aqui só o sinal de positivo. Aí eu venho aqui embaixo e escrevo o x2 e uso aqui o sinal só do negativo. Então, se eu tivesse na lousa, eu faria uma flechinha assim, ó. Daqui vem x1 e daqui vem x2, tá? Bom, o que a gente tem aqui então? Mais 5, mais 1, mais 6, dividido por 2. Então, ficou aqui 6 dividido por 2, tá? Que dá 3. E aqui ficou mais 5 menos 1, que dá mais 4, dividido por 2, também, né? Por 2, que dá 2. Ou seja, quais são as raízes dessa equação? O 3 e o 2. Ou seja, se eu pegar esses números e colocar aqui, ó, pegar essa equação e substituir por esses números, eu vou ter uma equação igual a zero. Vamos fazer aqui rapidinho? Ó, eu vou pegar essa equação que a gente usou e eu vou usar para o x igual ao 3 aqui, ó. 3. O que a gente tem que fazer? O valor chamado valor numérico, né? A gente substitui o x, então, por 3. Então, aqui ficaria 3 ao quadrado menos 5 vezes o x, que nesse caso vai valer 3, mais 6. Isso tem que dar zero. Para ser raiz, tem que dar zero. 3 ao quadrado é 9, menos 5 vezes 3, 15, mais 6. 9 menos 15, tenho 9. Gasto 15 e fico devendo 6.
6 mais 6 é igual a 0. Então, isso é verdade. Portanto, esse número 3 é a raiz da equação, certo? É que não dá pra ficar chutando sempre, né? Às vezes vai ser número com vírgula, fração, raiz, raiz de 2, por exemplo. Nunca vou chegar nesse número, né? Só no pensamento. Isso, que bom. Nunca vou chegar isso só no pensamento. Então, por isso que a gente usa de artifícios. Quando essa equação de Bhaskara aqui, gente, ela resolve as completas e as incompletas, tá? Então, se por acaso, quero decorar uma coisa só para minha vida para resolver isso aqui, Bhaskara. Tá? Bhaskara e Pitágoras são duas formas que a gente tem que saber. Pitágoras a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Lá no Sabe de Mim a gente já tá falando disso. Mas a gente vai falar aqui da semana que vem, a gente começa a falar, tá bom? São duas formas importantes. Ok. Então, deixa eu